caderno didático do curso de extensão em equipamentos não letais 1. Lembrando que a extensão em equipamentos não letais deve ser realizada em uma escola de formação de vigilantes credenciada na Polícia Federal. A leitura desse caderno não habilita ninguém a utilizar os equipamentos sem ter passado por escola credenciada na Polícia Federal. Esse caderno pode ser baixado no site da Polícia Federal. Material homologado pelo Departamento de Polícia Federal. Equipe organizadora. Revisão. Introdução. O Exército Brasileiro, no uso de suas atribuições, autorizou, através da Portaria número 20, DELOG, datada de 27 de dezembro de 2006, posteriormente substituída pela Portaria número 1, DELOG, de 5 de janeiro de 2009, a aquisição de armamento e munição não letais, classificados como de uso restrito, para as atividades de segurança privada autorizadas nos termos da Lei nº 7.102, de 83. Para tanto, listou o rol de tais equipamentos, permanecendo para a Polícia Federal a atribuição de definir as dotações em armamento e munições não letais para cada empresa, bem como estabelecer as normas de utilização, armazenamento e destruição das munições com prazos de validade vencidos. Ciente disto, o Departamento de Polícia Federal, através de sua Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada, resolveu modificar a Portaria 387 de 2006, DG-DPF de 28 de agosto de 2006, que regula e consolida as normas aplicadas sobre a segurança privada. Para isso, alterou alguns dispositivos e acrescentou inovações relativas ao ensino do vigilante, uma vez que estes poderão usar e portar tais equipamentos quando em serviço, limitado ao local em que este se desenvolve. As inovações trouxeram a obrigatoriedade da empresa que necessita adquirir tais equipamentos e produtos de possuir vigilantes em sua empresa aptos ao uso de tais tecnologias não letais. Portanto, nota-se a necessidade de incluir no rol das escolas de formação extensões próprias com as disciplinas de uso progressivo da força, UPF, e equipamento, uso progressivo da força, UPF, e equipamentos não letais, ENL. O uso progressivo da força é uma tendência mundial que os órgãos de segurança procuram colocar em prática, pois minimiza os danos físicos no ser humano e os vigilantes, desempenhando atividades complementares à segurança pública, devem deter tais conhecimentos como pré-requisito necessário ao correto emprego dos equipamentos não letais que tenham disponíveis. Diante do exposto, o presente material didático passa a ser conteúdo teórico básico da extensão em equipamentos não letais 1. Curso CNL 1. E, ao final da instrução ministrada, esses profissionais deverão ser capazes de conceituar o significado do uso da força, bem como seus princípios norteadores, conhecer e identificar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas no uso incorreto e inadequado, conceituar o significado do uso da força e arma de fogo, identificar a necessidade do uso da força, identificar os níveis de utilização da força progressiva e sua utilização, bem como listar os procedimentos a serem seguidos antes, durante e depois do uso da força.
Conhecer os agentes lacrimogêneos, capsaicina, OC ou ortoclorobenzalmalonitrilo, CS. Identificar as definições, características, propriedades dos espargidores de agente químico, bem como sua aplicação prática. Conhecer os efeitos correspondentes a cada tipo de agente químico estudado e as formas existentes de primeiros socorros e descontaminação. Identificar as versões existentes de arma de choque, mecanismo de funcionamento, as restrições impostas ao seu uso, os sintomas decorrentes da utilização. Conhecer alternativas táticas de emprego de arma de choque, dotar o aluno de conhecimentos básicos sobre o sistema nervoso central, ação do sistema nervoso sensorial, sistema nervoso motor e impulsos elétricos. Uso progressivo da força. PF 1, unidade 1. Conceitos e definições. A. Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. B. Nível do uso da força é entendido desde a simples presença do vigilante em uma intervenção até a utilização da arma de fogo em seu uso extremo, letal. C. Uso progressivo da força. Consiste na seleção adequada de opções de força pelo vigilante em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de resistência ou reação do oponente. Legislação. 2. Legislação. Código de conduta para encarregados da aplicação da lei. Resolução 3469, ONU 79 e princípios básicos sobre o uso da força em armas de fogo. 8º Congresso de Cuba de 90. São instrumentos internacionais importantes com o objetivo de proporcionar aos Estados-membros orientação quanto à conduta dos aplicadores da lei, buscando criar padrões das práticas de aplicação da lei de acordo com os direitos e liberdades humanas. Em suma, destacam os seguintes pontos. A necessidade de desenvolvimento de armas incapacitantes não letais para restringir a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos. B. Uso de armas de fogo com o intuito de atingir fins legítimos de aplicação da lei deve ser considerado uma medida extrema. C. Os aplicadores da lei não usarão armas de fogo contra indivíduos, exceto em casos de legítima defesa de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave, para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida, para efetuar a prisão de alguém que resista à autoridade, ou para impedir a fuga de alguém que represente risco de vida. D. O agente deve ser moderado no uso da força e arma de fogo e agir proporcionalmente à gravidade do delito cometido e o objetivo legítimo a ser alcançado. Note-se que deve interpretar todas as hipóteses acima como situações em que se expõe a vida ou a saúde de outras pessoas a grave perigo. O texto não autoriza nem sugere que se empregue arma de fogo contra
contra alguém que resista passivamente à autoridade. A exemplo disso temos um cidadão que se joga ao chão e se recusa a acompanhar ou se levantar, etc., ou com suas ações não traz grave perigo a terceiros. Estas normas são normalmente relacionadas às atividades policiais, mas deve-se lembrar que a segurança privada é a atividade complementar à segurança pública, de modo que muitas vezes o vigilante poderá se colocar na condição de encarregado da aplicação da lei. Código Penal Brasileiro. O Código Penal contém justificativas ou causas de exclusão da antijuricidade que amparam legalmente o uso da força. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1º, em estado de necessidade. Inciso 2º, em legítima defesa. Inciso 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Assim, sendo necessário o uso da força, nestas circunstâncias haverá amparo legal, desde que não se exceda além do suficiente.